tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. E uma coisa, uma coisa, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. E uma coisa, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Cante! E vou fazer morada, e vou ficar lá. Eu vou subir o monte, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Queremos te adorar, queremos te exaltar mais e mais. Oh, exaltado és, exaltado és, Jesus. Para adorar-te, vim para vim para ti. Tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso. Eu nunca saberei, eu nunca. Eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei, eu nunca
totalmente amável, o mais desejável, o mais desejável. Totalmente amável, o mais desejável. Eu só quero a ti, só quero a ti, nada mais e nada mais, nada além. Nada além, eu só quero a ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além, eu só quero a ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Oh, 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 eu só quero a ti. Vem nos envolver com seus braços de amor, com seus braços de amor, com seus braços de amor. Em tua presença, aos seus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que podes fazer. Eu só quero, declare isso a Ele, eu só quero a ti. Só quero nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além. Só diga isso pra Ele, que só quero e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais. Nada além, nós te desejamos, eu só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além. Oh, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar, me deixa morar
só quero tua presença. Só quero levantar pra te dizer que a tua sanja-me. Eu só quero. Hoje não. Só quero levantar a minha voz pra ti. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Existe um trono colocado no mais. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor
seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, nunca apagará, não, não, não. Oh, oh, oh. Deus nunca é vencedor, nunca é vencedor. Declare alto, mais alto, alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o teu nome, alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o teu nome. Declare alto, mais alto, alto, mais alto. E tudo que eu tenho é seu, e tudo que eu tenho é seu. Pra sempre, sempre amei. E tudo que eu tenho é seu. Pra sempre, sempre amei. Minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa. Sim, Jesus. Você pode dizer que Ele governa a sua vida? Você pode declarar que Ele é o Senhor da sua vida nessa noite? Sim. Sim, Jesus. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Exalte o nome dele nessa noite, declare: alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, pra sempre, sempre, amém. Tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, pra sempre, sempre, amém. Sim, Jesus, te adoramos neste lugar, Senhor. Entronizamos o teu nome neste lugar. Não há ninguém maior que o Senhor aqui, Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor que é devido ao teu nome. Sujeitamos esse ambiente ao nome que é sobre todo nome, ao nome de Jesus. Tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra, Pai. Manifesta a tua glória em nossas vidas nessa noite. Nós queremos te conhecer a cada dia mais e prosseguir em te conhecer, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença, engrandecendo o teu nome. Obrigado pela tua presença aqui, Espírito Santo, Espírito da verdade, nos faz andar sobre toda a verdade. Nós queremos caminhar neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom desfrutar do seu amor. Às vezes as pessoas dizem: por que vocês adoram assim? Porque, irmãos, eu acredito que a oração ela é mais poderosa do que a adoração, ela é mais poderosa do que a oração. Porque quando você ora, você pede, quando você adora, você dá. Jesus disse que a melhor coisa é dar.
do que receber. No quesito dar, você nunca vai vencer Deus. No quesito dar, quanto mais você dá, quanto mais Ele tem de você, mais você tem dele. Aleluia. Quem quer dar tudo para Deus aqui? Quem quer se entregar sem reservas para Ele? Você vai ter de Deus à medida que Ele tiver de você, à medida de entrega, de renúncia, né? Nós não viemos aqui para buscar o Espírito Santo, Ele já está dentro de nós, Ele já é uma realidade. O que eu preciso fazer então, pastor? E quanto mais eu me rendo, mais Ele me possui. Eu quero ser possuído por Ele. Você não veio para pegar o Espírito Santo, você veio para Ele te pegar. Então é um lugar de você se render e deixar Ele fazer o que Ele quer. Quem está disposto a se render nessa noite ao Senhor? Glória a Deus. A palavra diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará, jamais desprezará. Se existe uma coisa que nós precisamos, a gente chora por tantas coisas, mas o nosso anseio maior, se é para derramar lágrimas, que seja pelo anseio da presença. Eu vou dizer para você que esse deve ser o clamor. Amém? O que são lágrimas, pastor? Lágrimas são águas vivas. Foi isso que aquela mulher lavou os pés de Jesus, com águas vivas. Lavou com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Ela buscou os pés de Jesus. E pés falam de destino. Você veio aqui hoje porque você veio buscar os pés do Senhor, porque só Ele pode te dar destino. Amém? Nós estamos felizes nessa noite aqui com a presença dos nossos amigos. Pastor DH lá de Curitiba. Curitiba, né, pastor? Glória a Deus, já estava trocando por São Paulo. Ó, Deus está querendo te levar para lá, pastor DH. Pastor DH, estou conhecendo ele através do Natu, né? E como é bom a gente conhecer as pessoas pelos frutos, não só pelos dons, né? Como é bom quando a gente conhece o testemunho de uma pessoa, quando a gente conhece primeiro o coração dela, depois a habilidade dela. E foi assim que eu conheci o pastor DH através do Mano Natu, né? Que ele cuidou bem do Mano Natu um tempo lá, foi pastor dele lá também. E cuidou como um pai cuida de um filho, e é isso que um bom pastor faz. Amém? Ah, mas bom pastor é só Jesus. É verdade, ele é melhor do que nós, infinitamente. Mas nós estamos aqui para pastorear as ovelhas do rebanho do Senhor. E nós precisamos esses dias não é apenas de pastores, mas de pais espirituais, de que cuidem dos seus filhos. Amém? Ah, pastor, mas a Bíblia não fala que pastor é pai. Mas então você não leu Bíblia, você não leu as cartas de Paulo ao Timóteo, chamando Timóteo do meu filho. Então você não leu João capítulo 4, quando a mulher samaritana diz: olha, nosso pai Jacó, já fala de paternidade. A Bíblia sempre fala de paternidade, porque pai é aquele que dá destino, né? Só pastorear é muito bom, cuidar das pessoas, mas poder dar destino para elas é algo muito melhor. Amém? Então quero receber aqui o pastor DH nessa noite, vai estar trazendo uma palavra de Deus. E o Natu comunicou a vinda dele para cá, e nós temos o privilégio de tê-lo aqui hoje, para impartir o coração dele e a unção que Deus colocou sobre a vida dele, uma palavra que eu sei que vai falar ao nosso coração aqui, que nós estejamos dispostos a ouvir aquilo que Deus quer falar. E eu tenho certeza que Ele já está falando aos nossos corações, amém? Pastor DH, amém, querido? Pode chegar aqui. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, boa noite. Graça e paz, amém? Pode se sentar um minuto? Glória a Deus. Não é bom ser crente, irmãos? É ou não é? Glória a Deus. Deixa eu só pegar aqui meus pergaminhos, que eu tive que escrever um monte de coisa aqui que Deus falou comigo. Eu não tinha que pregar hoje. Aí eu entrei num site, você que gosta aí, é www.entranoteuquarto.com. Você abre a Bíblia e lá tem um monte de pregação, só que Deus vai te pegar, cara. Amém? Para quem não me conhece ainda, meu nome é DH. Se você já me conhece, continua sendo DH, tá bom? Depois você compra o livro lá, eu te conto por que é DH. Eu sou lá de Curitiba, quem conhece Curitiba aí? Cidade mais linda do Brasil e o povo mais esquisito do mundo, tá bom? Na época da pandemia, quando saiu o decreto que tinha que ficar 1,5 metro de distância, o curitibano protestou, porque falou: por que ficar tão perto das pessoas? Porque o curitibano é complicado. Vai fazer agora 19 anos. Há 19 anos atrás, Jesus me salvou, me encontrou. Eu costumo dizer que eu deixei de fumar pedra, o crack, e eu fumei outra pedra, a pedra angular.
Eu estou estralado até hoje. Só que o efeito não passa. Todo dia eu tenho que passar no boteco do Joel. Eu sei que aqui em Caxias tem boteco do Joel, né? Joel 2:28. E acontecerá nos últimos dias que o Senhor derramará do seu espírito sobre toda a carne. Por que você acha que o apóstolo Paulo falou, não vos embriagueis com vinho, que só vai dar problema, vai bater o carro, vai ser pego na blitz, vai fazer um monte de coisa. Mas enchei-vos do Espírito. Sabe qual é o problema do crente? É que ele não pode mais tomar as birites, igual o Mussum dizia, mas também ele não se joga na vida no Espírito. E há 18 anos atrás, dia 24 de julho de 2004, num sábado, Jesus me encontrou, porque eu que estava perdido, salvou a minha vida e eu vou morar no céu. Quem vai morar no céu aí? Só que eu descobri com 4 dias de crente que Deus não quer só levar a gente para o céu, senão Ele te matava no dia do batismo. 4 dias de crente, eu tinha uma palestra agendada, eu já tinha CD gravado, cantava rap. E eu estava terminando o 2º grau no auditório da Sagrada Família, meu colégio lá, católico. E aí naquele dia eu tinha uma palestra, eu tinha que falar de Zumbi, de Malcolm X, de Karl Marx. Eu cheguei e falei assim, ó, hoje eu não vou falar de nenhum desses. Tudo que o pastor tinha pregado sábado, eu preguei para a escola inteira. João 3,16. E eu descobri uma coisa, que nós fomos salvos com um propósito. E daquele dia, 4 dias de crente, foi a primeira vez que eu preguei, eu descobri que eu não prestava para mais nada, a não ser falar do amor de Deus. Olhe para a pessoa do teu lado aí e diga assim, você não presta para mais nada, a não ser para viver o propósito de Deus. Você já percebeu que nem para pecar você presta mais? O crente ele já peca meio que se arrependendo assim. Então não é melhor viver cheio da glória de Deus? 4 dias eu preguei para a escola inteira, a irmã Oliva, que era um colégio católico, deu um pulo desse tamanho, o olho dele, preguei para a escola inteira. E daquele dia em diante eu não tenho outra palavra na minha boca, igual Isaías que foi tocado. Então aquela boca que fumava crack, que blasfemava, que era socialista, que achava que era o cara, eu descobri que eu só sirvo para Jesus. E graças a Deus, irmãos, vai fazer 19 anos, não teve um dia da minha vida que eu não falei do amor de Cristo. Então olha que legal, mereci o inferno, fui salvo, agora descobri que eu tenho um propósito. E sempre quando você encontra o propósito, terceiro milagre que Deus faz na vida de um crente é casar com uma mulher bonita. Depois você pode lá, ó, pode entrar lá no meu Facebook, no meu Instagram, me segue lá, DHCWB, você vai ver a Vivi. Aprecie com moderação, tá bom? A Vivi é a mistura da Camila Pitanga com a Thaís Araújo. Eu sou a mistura do Ronaldo Fenômeno com o Xerec. E essa já é a versão transformada. Então imagine como que o cara era antes, né? Irmãos, está na Bíblia. Sempre quando você encontra o propósito, primeiro Deus deu um propósito para Adão. Cultivar, lavrar o jardim, proteger. Depois Ele deu a mulher. E todo homem de Deus casa com uma mulher gata. Ó, os irmãos marcaram aí, ó. Depois você vai comprar o livro lá, Seja Homem, e vai aprender. Todo homem de Deus casa com uma mulher gata. Sério, está na Bíblia. Primeira vez que eu estava lendo a Bíblia, eu cheguei na história de Abraão. E Abraão casou com uma mina tão gata, como que era o nome dela? Sara, que quando ele achou uma promoção no Decolar.com, foi tirar férias no Egito. E ele falou assim, Sara, quando perguntarem para você, diga que você é minha irmã. Só que quando eu vi, diz assim, Sara tinha 90 anos. Eu pensei assim, quem que cobiça uma mulher de 90 anos, né? A não ser artrite, artrose, né? Dor na coluna. Eu falei assim, essa mulher deve ser muito gata. Eu falei, eu quero uma mulher bonita, Senhor. Lá em Curitiba, da onde eu moro e sou pastor, nem preciso pregar o evangelho, eu só ando de mão dada com a Vivi, as pessoas começam a dobrar o joelho e dizer, eu quero aceitar Jesus, isso é um milagre. Depois você entra lá, irmãos, graças a Deus também. Todo dia, graças a Deus, uns 4 anos eu estou viajando menos, então posso dormir mais com ela. Todo dia eu beijo ela de língua, eu falo para ela, quando nós ficar velhinho, não tiver um dente na boca, eu vou ralar minha língua na tua gengiva. Coisa maravilhosa, amor. Então veja bem, olha como é ruim servir Jesus, hein? Mereci o inferno, fui salvo. 4 dias de crente, Deus me dá um propósito. Discipulei a Vivi, casei com ela, mas eu continuei lendo a Bíblia. E ler a Bíblia é perigoso. Acho que é por isso que crente não lê a Bíblia, porque
que você começa a ler a Bíblia, Deus, e eu cheguei no Salmo 127, diz que os filhos são herança do Senhor, e bem-aventurado o homem que se enche de filho. Então, como eu nasci na periferia, não tive pai, como o Mano Brown diz, não tive bicicleta, nem videogame, eu falei, pelo menos nessa área eu quero ser playboy. Já estou com 3 filhos. Tem a Radassa, o Davi e o Samuel. Sirvo a Jesus lá na igreja Cristianismo Decidido Rogate, uma igreja de origem alemã, nós missionários luteranos, a nossa igreja é bem novinha, tem 90 anos. Eu sei que eu não tenho 90 anos, eu sou pastor titular lá há 7 anos. Depois você pode entrar lá, ó, Igreja Rogate, pensa numa igreja boa, pensa aí, uma igreja top. Ela é muito mais, o Natu congregou lá com a gente. Pensa num povo abençoado. Nós não fazemos mal para ninguém, temos raiz luterana, somos carismático, somos também, não fazemos mal para ninguém, eu posso ir em qualquer lugar do mundo. Você também pode conhecer lá o Rogate Social, que é todo o nosso trabalho social. Se quiser acompanhar as nossas pregações, nosso trabalho, tem o Rogate TV. Quiser mandar um WhatsApp lá, eu te mando os rap, é uma alegria estar aqui hoje, irmãos. Eu sirvo como pastor lá e estou muito feliz de poder estar aqui através da vida do Natu. Natu morou com a gente lá na íntegra. Natu conheceu a gente dentro da nossa casa. Ele chegava lá, pastora, tem aí alguma comidinha? Era a coisa mais linda. Todo dia, 6 da manhã, acordava ele para orar lá. Nós oramos desde 2008, todos os dias. Antes de se falar em casa de oração, de coisa, a gente entendeu que só há um estilo de vida. Nós não entramos na presença do Senhor, nós vivemos na presença dEle. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra, sem mais delongas. Abra sua Bíblia comigo, depois você segue lá nas redes sociais, a gente vai trocando ideia. Aleluia. Eu prometo que se você me der 20 minutos de toda a sua atenção, eu prego, você compra o livro e quem sabe a gente sai até comer alguma coisa. Quem aqui me dá 20 minutos de atenção? Não vai dormir, não vai entrar no WhatsApp, levanta a mão. Só 20. 20, 40, 1 hora e 20, então fechou. Eu tenho um problema com o tempo, a primeira vez que eu preguei numa igreja mesmo, foi com 2 meses de crente. A minha mãe era diaconisa da Quadrangular, eu ia orar toda manhã, lá com a pastora Raquel, uma pastora que até hoje é viva. Esse dia eu preguei na igreja dela, 84 anos, e ela perguntou assim, quer pregar na tarde da bênção? Eu falei, quero, estava cheio de palavra. E aí convidei um menino que hoje lá congrega com a gente, o Linhares, cantava rap comigo. Eu falei, Linhares, vamos lá que eu estou nervoso para pregar, primeira vez na tarde da bênção. Me deram 40 minutos, eu preguei 1h15, e de lá para cá venho piorando. Estou brincando, tá bom? João capítulo 2, não, é verdade, só que eu fui melhorando. João capítulo 2, quando você achar, diga achei. Aleluia, Espírito Santo. Peço nessa noite, Pai, que o Senhor venha nos conduzir pela Tua palavra. Eu não quero ser um falso profeta, que prega aquilo que acha, aquilo que é bacana, mas eu quero que aquilo que é necessário para cada vida aqui, Senhor. Toma a boca do mensageiro, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor, e eu consagro a Ti esse momento, Senhor. Que o Senhor possa liberar palavras, Deus, que possam ser princípios, Deus, para que esse meu irmão possa viver promessas do Senhor. Fala conosco de uma forma poderosa, Senhor. Nós submetemos, levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós queremos ser iluminados, Deus, pela Tua palavra nessa noite. O Senhor orou por nós em João 17, dizendo, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. O Senhor não tem compromisso com a palavra do pregador, o Senhor não tem compromisso com a palavra do homem, mas a Tua palavra, ela sempre prospera, ela sempre atinge o objetivo. E eu peço que nessa noite, Pai, aquilo que tem abençoado a minha casa, abençoado a nossa igreja lá em Curitiba, possa ser repartido com os meus irmãos aqui nessa noite. Que nós possamos conferir coisas espirituais com aqueles que são espirituais. Eu te peço nessa noite, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? João capítulo 2, você achou? Famoso texto das bodas de Caná da Galileia. Vamos ler até o versículo 11, você que nos assiste aí pelo Mevan TV, quantos online? 1.800 e aumentando? Deus te abençoe, vem para cá, tá? YouTube é bom só para você conhecer a igreja, depois tem que vir aqui.
Não existe discipulado EAD, irmãos. Não existe. Jesus, ele chamou os caras para andar com ele. E eu creio que vocês aqui estão andando em família. E eu queria compartilhar algo. João capítulo 2, do 1 ao 11. Diz assim: 3 dias depois houve em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, diga comigo, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes sabiam da onde tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Versículo 11. Com isso, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Irmãos, quando eu orava para esse tempo, hoje eu cheguei hoje de Curitiba, e a gente vai ficar até segunda-feira, vai passar por aqui, Bento Gonçalves, e vai fechar segunda-feira lá em Porto Alegre, e a gente sempre vai pedindo para o Senhor, a gente sempre vai pedindo: Senhor, o que é para compartilhar em cada lugar? Claro que são palavras que já queimaram dentro de nós. A nossa igreja tem raiz pietista, né? Uma igreja do movimento. Eu sou wesleyano de coração, e John Wesley tinha uma frase que dizia assim: se teu sermão, se uma palavra já queimou no teu coração, então você pode compartilhar ela. Então com certeza essa palavra já falou, mas a palavra que saltou para mim foi transformação. Diga comigo, transformação. Então eu quero usar essa festa para falar sobre transformação, porque se tem algo que é a celebração do Evangelho, é que o Evangelho, ele é transformador. Se fosse hoje, o apóstolo Paulo diria: eu não me envergonho do Evangelho. Talvez ele se envergonharia dos evangélicos, mas ele diria assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se tem uma coisa que o Evangelho, Romanos capítulo 1:16, ele na sua essência, é transformador. Não teve ninguém que encontrou Jesus e ficou da mesma forma. O gadareno, talvez tivesse alguém aqui que falasse para mim que era tão endemoniado como o gadareno, eu teria medo de você. Mas Jesus não fez batalha espiritual com ele, Jesus não fez processo. Ele era um cara que nem as correntes podiam prender ele, mas o dia que ele trombou o caminho de Jesus, 10 minutinhos aquele cara estava liberto, a ponto dele dizer: Jesus, deixa eu entrar no barco com você e deixa eu ser teu. Ele falou: não, vai e anuncia aos teus o que o Senhor te fez. E para quem lê a Bíblia sabe que ele saiu por Decápolis, que era uma região como se fosse 10 cidades, e ele saiu pregando o Evangelho. 15 minutinhos, o cara endemoniado de legião estava liberto. Um dia Jesus encontrou, como o pastor citou aqui, João capítulo 4, a piriguete de Samaria. Ela usava aqueles biquíni jeans, né? Lá em Curitiba, quando está sol, as irmãs usam, né? As irmãs, eu chamo todo mundo de irmão, eu creio que Deus vai salvar a cidade inteira. Não é nem shorts jeans, é biquíni jeans. A mulher samaritana era uma dessa. Só que um dia ela já tinha tido 6 homens. Quem assistiu The Chosen lembra dela. Quem assistiu The Chosen aí? Pode assistir TV aqui? Se eu estava pregando a Deus e amor, eu soltei essa, acabou a pregação. Às vezes você esquece, né? Tem igreja que não pode assistir TV, né? Mas o The Chosen mostra o encontro dele com a mulher samaritana. Aquela mulher que já tinha tido 6 homens, que ela conhecia todos os homens da cidade. Tanto quando ela é salva, ela manda na linha de transmissão dela, diz que ela foi e chamou todos os homens. Então você já conhece que ela não era uma mulher fácil. Mas um dia ela encontrou o 7º homem, o homem perfeito, aquele que não olhava para ela como um pedaço de carne, e ela é transformada, ela vai e prega para a cidade inteira e a cidade crê. Não tinha ninguém que encontrava Jesus e ficava da mesma forma.
Um dia Jesus encontrou Zaqueu, que eu e você cantamos, Lá menor. Como? Estou brincando, eu nem sei. Meu sonho um dia no céu é cantar, saber as notas. Mas nós cantamos, como Zaqueu eu quero subir. Mas Zaqueu era o maior pilantra. Zaqueu era chefe dos publicanos. Você sabe que o publicano, quem assistiu The Chosen, viu Mateus, o publicano, ele era odiado, era o pecado político. Todo publicano tinha um caixinha 2, um caixinha 3. O publicano era tão impuro que o judeu não aceitava troco dele. Então ele chegava na casa da Dona Maria e falava assim: teu imposto é 12 denários e meio. E ela só tinha uma nota de 50. Ele já ficava com o troco. Então Zaqueu era um pilantra, mas um dia ele tinha ouvido falar que Jesus estava passando. Ele subiu, Jesus falou: Zaqueu, hoje eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar na tua vida. E eu não lembro, não sei como, não sei se Jesus passou uma noite lá, mas pela leitura foi um encontro muito rápido. E de manhã eles estão encilhando o chimarrão, Zaqueu está fazendo ovos, a lágrima vai caindo no olho. Ele fala: Jesus, eu tenho que me render. Metade do que eu tenho, porque esse dinheiro é tudo ilícito, eu vou dar aos pobres. E a outra metade, eu roubei tanto, que eu vou restituir 4 vezes mais, como a lei manda. Jesus não pediu nada para ele, mas quando uma pessoa encontra Jesus, ele não precisa pedir nada, ela entrega tudo. Se você olhar uma página antes de Zaqueu, ele encontrou o jovem rico. Para o jovem rico ele pediu tudo e ele não deu nada. Agora quando uma pessoa encontra, ela já chega se entregando. Ela falou: eu não posso mais viver da mesma forma. Lucas 19, sabe o que Jesus diz para ele? Hoje houve salvação nessa casa. Salvação não acontece quando eu e você repetimos uma oração. Salvação acontece quando há arrependimento, quando há transformação. Imagina aquele cara chegando na casa da Dona Maria. Dona Maria, ela falou: Zaqueu, mas não está no dia do imposto. Não, eu vim devolver, porque eu não posso mais ser o mesmo. Eu lembro quando eu me converti, eu fiquei 1 ano pedindo perdão. Eu lembrava que eu roubei minha mãe, eu lembrava uma menina que eu defraudei, eu lembrava alguém que eu passei uma droga. Eu colocava aquele CD do pastor Antônio Cirilo. Eu vou tomar essa água. Coração e arrependimento. E parecia que cada vez que eu ia orar, eu lembrava de algo. E eu passei 1 ano. Porque você quer restituir, você quer estar limpo diante de todos. Agora a pergunta nessa noite, eu podia ficar citando um monte de gente que encontrou Jesus. Eu lembro de um dos maiores perseguidores, Saulo, que estava indo para matar. O pior tipo de bandido é aquele que usa a religião. Mas um dia no caminho de Damasco, ele encontra o próprio Jesus. Se não tinha homem para pregar para Saulo, o próprio Cristo. Nós temos visto isso, depois que você entrar, apesar que esse projeto não é muito divulgado, mas nós temos uma família do Afeganistão na nossa igreja, que era um cristão lá no Talibã. A gente trouxe eles. Um dia que você for em Curitiba e eles viviam a realidade perseguida, e o seu Faíde, que é o patriarca, ele se converteu com Jesus aparecendo no sonho para ele e dizendo: vem e me segue. Porque quando eu e você não temos coragem de ir em alguns lugares, o próprio Jesus vai lá. E Saulo foi encontrado, e a vida dele nunca mais foi a mesma. E Saulo não recebeu uma palavra de vitória, dizendo: ó Saulo, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo. A palavra que ele recebeu foi: ó maluco, você vai sofrer muito pelo meu nome. É o tipo de palavra que nenhum boas-vindas. Lá na igreja a gente leva o cara a comer pizza, trata ele bem, e o cara não fica. Mas quando Jesus encontra o cara, ele falou: você vai pregar para os gentios, você vai sofrer. Tudo que Jesus fala, Paulo sai dali e vai, fica cego. Imagina o cara entrar na igreja, em vez de ser curado, ficar doente. Jesus é louco. Mas todo mundo que encontra Jesus é transformado. Primeira pergunta: quanto tempo eu e você temos andado com Jesus? Sabe o que prova o nosso encontro com Jesus? Não é se a nossa playlist do Spotify é só música gospel. É se há transformação. Foi assim com Paulo, foi assim com Pedro. Pedro era o diácono que andava armado. Imagine Pedro lá na porta, 3 anos andando com Jesus. Quando ele levantava a mão para adorar, aparecia o cano. Ele falou: Pedro, Pedro, um dia você vai se converter, Pedro, deixa o Pedro ali. E um dia Deus pegou Pedro. Irmãos, um cristão de verdade vive uma vida de constante transformação. Eu quero falar hoje de transformação. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto pentecostal. Amém? Não, vosso culto racional.
lógico, aquele que eu entro aqui dentro, como o pastor falou, dizendo: eu já perdi Jesus, eu vim me entregar, eu não preciso sentir nada, eu sou o sacrifício. Ali Paulo está fazendo uma analogia com o tabernáculo, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Eu sou o sacrifício. Lembra que quando você entrava no tabernáculo, a primeira coisa que tinha era o quê? O altar do sacrifício. E Jesus é o cordeiro. Só que agora mudou, agora eu e você somos a oferta viva no altar. Daí ele diz assim: e não vos conformeis, versículo 2, com este mundo, mas, diga comigo, mas é uma preposição de atitude contrária. Se eu lembro bem da minha aula de português, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita. Então você começa como sacrifício vivo, santo e agradável, e aí você se entrega de verdade, entra num processo. Interessante que a palavra transformai-vos de Romanos capítulo 12, você que está anotando, é a palavra metamorfose, no grego. Até o Raul Seixas entendeu isso, ele cantava: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Mas ele não sabia que o único ser que é uma metamorfose ambulante é o crente, é o cristão, é o filho de Deus. O que é a palavra metamorfose? Lembra da aula de biologia? É aquele processo que a lagarta, ela vira a borboleta, ela está dentro do casulo. Assim é a minha, a tua vida. Não existe mágica no evangelho. Tome cuidado com esse lugar que fala: vem aí, grande noite da transformação, estará conosco o DH Bola de Fogo, e quando ele te tocar, não. Esse é o evangelho Mr. M. Lembra que tinha o Mr. M? Aí vinha o David Copperfield, o Mr. M desvendou que era tudo. Porque o evangelho, ele é um processo. Então, metamorfose é entender que todos os dias eu e você estamos andando em transformação. Então, eu não quero pregar Romanos 12, eu só quero fazer aqui, terminar minha introdução, que João capítulo 2, quando vem essa palavra transformação, eu lembro desse milagre. Não sei se você sabe, mas o primeiro milagre de Jesus, também um dos primeiros episódios do The Chosen, lembra lá do casamento? Foi transformar água em vinho. Eu lembro que eu era do mundo e já tinha essa expressão no meu bairro: aquela pessoa mudou da água. Nossa situação era tão feia que eles falavam, eles mudaram do esgoto para o vinho. Nem água nós era aquela água de valeta, de fossa. E esse milagre, se você também, um dia que você fizer a escola de líderes do Mevan, você vai aprender, o Mevan Academy, que cada milagre registrado nos evangelhos, por exemplo, lá em João capítulo 21, 25, o mesmo apóstolo João diz que se fosse registrado todos os milagres de Jesus, faltaria livros. Já leu isso? E eu acredito que não é uma hipérbole, é porque ele viu tanto milagre. Mas a primeira pergunta é: por que alguns milagres só foram escritos? Cada milagre, mais do que mostrar a glória de Deus, tudo isso é verdade, mas cada milagre ele traz embutido nele, nas entrelinhas, um ensino. E é isso que eu quero tentar desvendar aqui nessa noite. Que esse milagre da transformação de água em vinho traz para nós alguns princípios de quem quer ter uma vida de transformação. Quantos querem ter uma vida de transformação e milagre aí? Digam amém. Não é ficar correndo atrás de milagre, é você ser um milagre. Não é viver correndo: está um grande homem de Deus ali, deixa eu lá. Não, é as pessoas do teu bairro começar a dizer: ali tem um grande homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Quantos querem viver uma vida de transformação e milagre? Digam amém. Primeiro princípio, leia aí comigo. Versículo 1. 3 dias depois houve Por que Jesus escolheu um casamento? Uma festa pequena. Lá no The Chosen mostra, segundo o historiador Flávio Joséfo, uma festa de um parente. Uma festa restrita. Eu, se fosse Jesus, para fazer meu primeiro milagre, para estrear no YouTube, eu escolheria a Marcha para Jesus, imagine. Lá em Curitiba dá 400 mil pessoas. Ou escolheria uma live, imagine, grande live de Jesus, ele vai fazer o milagre. Eu ia para Jerusalém, eu escolheria uma cruzada evangelística. Mas por que ele escolheu um casamento? Casamento fala para nós de alguns princípios. Quantos querem aqui ter uma vida de transformação e milagre?
além de Jesus estar confirmando o matrimônio, casamento fala de maturidade. Se você observar, Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: por esta razão deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua. Casamento é coisa de homem e coisa de mulher, não é coisa de menino e de menina. Lá nós falamos de piá, aqui é guri, né? Por que a maioria dos casamentos, não sei se aqui em Caxias ou só lá em Curitiba, os maiores problemas que o pastor resolve, eu sou pastor titular há 7 anos, mas pastor auxiliar há 13, pastor de jovem há 18 praticamente, e os maiores problemas que entram no nosso gabinete é de casamento. Geralmente é porque um menino se uniu com uma menina. Pode ter 30, 40, até 50 anos, hoje tem uns cabeça branca que é piá. Mas casamento é coisa de homem e mulher. Então, primeiro princípio, você quer ter uma vida de transformação? Maturidade. Cantares capítulo 8, versículo 10 diz: ó amada minha, os teus seios são como 2 torres. Eu não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade. Uma mulher pronta para casar. Maria tinha de 13 a 16 anos. Mas quando Deus olhou e falou: quem que vai ser a mãe do meu filho? Essa menina camponesa é a mulher mais madura que existe. Se nós queremos ter uma vida de transformação e milagre, aprenda, você tem que crescer. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Você tem que crescer, nós temos que andar numa fé que nos leve à maturidade. Gálatas capítulo 4 diz que quando o herdeiro, quem aqui é herdeiro do Senhor? Você sabe que no Novo Testamento tem poucas vezes a palavra bênção. Você vê no Velho Testamento muitas vezes a palavra bênção. Por quê? Porque era um povo ou um indivíduo que Deus ia usar, ele precisava ser abençoado. Mas no Novo Testamento Jesus muda uma chave. Agora nós somos filhos. E o filho, a não ser bênçãos nas regiões celestiais, em Efésios, a não ser toda sorte, o filho ele tem herança. Só que Gálatas capítulo 4 diz que quando o filho é menino, é ninho. Nós temos uma família venezuelana, agora eu só faço o pastoreio com o tradutor, estou metido agora. É no Dário, é no inglês, é no espanhol. Quando o herdeiro é ninho, em nada ele difere do escravo. Ele é herdeiro de tudo, mas ele não pode desfrutar. Mas quando o filho cresce, e o judeu ele recebe a herança não quando o pai morre, mas quando ele atinge a maturidade, o pai chama o filho e faz uma cerimônia dizendo: agora você, tudo que é meu é teu. Está entendendo? Nós podemos ser crente, nós podemos ser filho de Deus, mas viver como escravo. Não tem um monte de gente que vai morar no céu? Canta igual o irmão Lázaro: ainda bem, eu vou morar no céu, mas minha vida é um inferno. A vida do cara é toda bagunçada, ele vai morar no céu. Mas Deus está dizendo para mim e para você: cresça, amadureça, e você vai começar a acessar a herança de Deus. E eu não estou falando de dinheiro só, eu estou falando do propósito. Eu estou falando de uma vida abundante. Eu estou falando de uma vida que transborda Jesus. Lá em Curitiba tem uma expressão: não seja o crente fralda cheia. Quem aqui tinha filho? O meu filho menor está com 10 anos, mas eu lembro quando eles eram pequenininhos, que quando eles enchiam a fralda, eles vinham assim, ó, a fraldinha lá embaixo. Tem gente que quando manda o WhatsApp para o pastor Wagner, ele sabe que a pessoa fez. Cresça. Cresça. 1 Coríntios capítulo 13 diz: quando eu era menino, é normal ser menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. O que tem de gente na igreja há 30 anos que ainda é menino. Você vê no grupo da igreja, você vê nas situações, mas Paulo diz: quando eu cresci, quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. A palavra filho no Novo Testamento, eu sei que vocês são uma igreja bem doutrinada, você sabe disso, mas no português, muitas vezes nós lê filho, mas existem 2 palavras para filho: teknon, que é quando é um filho pequenininho, imaturo, e ruios, quando é um filho maduro, crescido, aquele que o pai pode confiar a herança. Sabe, irmãos, tem áreas da nossa vida, tem coisas que eu estou vivendo com Deus hoje, depois de 19 anos,
Mas Deus falou lá na primeira semana de convertido. Eu lembro que nos primeiros 6 meses de crente, eu recebi mais de 60 profecias. Eu entrava no ônibus, uma irmã falava uma coisa, eu ia não sei para onde, alguém falava. E tem coisa que está acontecendo hoje, sabe por quê? Não é porque Deus não podia fazer naquela época, é porque eu não era maduro. Tem coisas, irmãos, eu estou pregando sobre transformação. Por que Jesus escolheu um casamento? Porque casamento fala de maturidade. Cresça na graça, no conhecimento, cresça em comunhão, cresça na palavra, cresça na oração, aumente a sua envergadura com o Senhor, e você vai começar a viver coisas que Deus falou há muito tempo atrás. Nós vamos continuar, porque o horário se vai. 3 dias depois houve um casamento. Também fala de muita coisa, mas eu anotei algumas aqui. Casamento fala de aliança. Não essa aliança aqui que é uma invenção egípcia, que era a aveia que ligava o coração. Aliança. Se você quer ter uma vida de transformação, seja uma pessoa de aliança. Malaquias capítulo 2, versículo 16 diz que Deus odeia o divórcio. Por quê? Deus odeia uma relação que não é baseada em aliança. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Você sabe que casamento é uma aliança baseada em propósito, não em circunstâncias. Namoro é fake. Eu lembro quando eu namorava a Vivi, aí um dia eu quis... O namoro é fake, você só encontra a pessoa quando está bonito, cheiroso, quando pegou o pagamento. Eu lembro que um dia eu peguei o pagamento, falei, vamos comer no shopping. Cheguei lá, falei, onde você quer comer? Ela foi no Tempero Mineiro, foi todo o meu salário, passei o mês inteiro sem dinheiro. Casamento, cada um brigou, vai para sua casa. Até um chamar no WhatsApp, mandar beijinho. Agora quem aqui é casado sabe que o casamento é uma aliança que reflete, tanto que em Efésios capítulo 5, Paulo vai comparar a relação de Cristo e a igreja. Ele se refere ao casamento e fala, grande é esse mistério. Por quê? Porque casamento fala de uma aliança. Você que está anotando, você que está em casa, anote aí, baseada no propósito, não nas circunstâncias. Uma vez perguntaram para mim, pastor, você nunca pensou em separar da Vivi? Eu falei, separação não, mas assassinato eu já pensei várias vezes. Passou na minha cabeça matar, mas eu não matei. Porque é o propósito que nos mantém casados. É ou não é? Você que está casado aí. Tem dia que você acorda e fala, meu Deus do céu, cara. Salmo 34, Davi estava passando uma situação cabulosa. E ele diz assim, bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará para a nossa aliança com Deus. Você quer ter uma vida de transformação? As circunstâncias não podem me mudar, elas têm que me transformar. Tem gente que não pode passar nada. A pandemia revelou muita coisa. A pandemia desviou os irmãos. Não, a pandemia só mostrou quem já estava desviado. Lá na igreja teve uma frase, o mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. A dificuldade, a aliança com Deus, irmãos, é você olhar para Deus. Ele tem uma aliança com a gente, sim ou não? Ele olha para nós e diz, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Mas Ele quer ouvir de mim e de você também, eu também, Senhor, jamais te deixarei, eu nunca te abandonarei. A aliança ela é bilateral, a não ser que você seja calvinista. Se você for, eu te respeito também. Mas Deus, Jesus já provou o amor dele naquela cruz. Agora o amor de Cristo tem que me constranger, que se Ele deu a vida por mim, agora eu dou a vida por Ele. Ele vai vir buscar uma noiva comprometida com Ele. Quando você anda em aliança com o Senhor, você é transformado. Romanos capítulo 8, versículo 28. Não importa o que eu passo, as situações não podem me mudar, elas têm que me transformar. Eu tenho que sair melhor das situações. Todas as coisas cooperam. Sabe o que significa a palavra todas as coisas no grego? Todas as coisas. As boas, as ruins, a que você gosta, a que você não gosta, a sogra, o Corinthians. Tem corintiano aqui? O Senhor te repreenda, ainda bem que não tem. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pegou o texto? Elas não cooperam para qualquer pessoa, elas cooperam para quem ama a Deus. Não coopera para quem Deus ama todo mundo, mas é quando eu passo situações, eu digo, eu te amo, Senhor. Para todos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito.
Tem um monte de gente que as situações estão piorando ele, mas quem ama a Deus e quem entende que Ele tem um propósito, é transformado. Aliança com a sua igreja local, aliança. Bom, você quer conhecer uma pessoa de aliança, ela tem que andar pelo menos 5 anos no lugar. Sabe, quem vive sem aliança, trabalho, igreja. Eu louvo a Deus, domingo foi um culto maravilhoso lá na igreja. Você assistiu o culto, você vai ver no final o mover. E eu estava assistindo de volta, lá no finalzinho, um velhinho de joelho, o irmão Assir. Sabe quanto tempo ele congrega na nossa igreja? 55 anos. Homem de aliança. Sabe, irmãos, nós vamos começar a experimentar coisas de Deus quando nós formos pessoas de aliança. Todos os meus pastores auxiliares, todas as pessoas que trabalham no ministério, são pessoas que andam comigo, que eu ganhei para Jesus. E nós estamos, o Natu conheceu o pastor Deresk. Há 19 anos nós andamos juntos, fumava crack junto, eu ganhei ele para Jesus. Todo o time de liderança. Quer conhecer uma pessoa, veja quanto tempo ele caminha com as pessoas. Porque eu posso vir aqui numa noite e enganar todo mundo aqui. Mas a igreja local você não consegue enganar. Quero deixar uma palavra como pastor aqui, tem aliança. Quem que checa a tua vida? Quem que pode tocar? Quem que pode tratar você? Quem te conhece de verdade? Quer ter uma vida de transformação? Já diminuiu o público aí, achou que eu ia... Aliança. Vamos continuar, porque eu quero chegar nos 26 princípios que tem aqui no texto. 3 dias depois houve um... Vamos lá, houve um... Em qual cidade? Você já foi em Caná da Galileia? Pega o Google Maps do céu aí. Caná da Galileia é um vilarejo. Bombando, hoje deve ter 1.800 pessoas lá. Na época de Jesus, não passava de 3.000 pessoas. Irmãos, vamos falar a verdade. Eu, se fosse fazer o meu primeiro milagre, eu escolheria Samaria. Eu escolheria Jerusalém. Eu escolheria a Judeia. Agora Caná, na Galileia, lá na Galileia, eles falam, nós fomos, sabia? Quando diz que Pedro falava igual Jesus, não é porque ele era crente, a paz do Senhor, era o sotaque do Galileu, era o sotaque do curitibano. A Galileia era a periferia da periferia. Lembra que o Padre Zezinho cantava? Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ó, tinha gente aqui que era católico. Galileu, cara, uma cidade insignificante. Segundo princípio, Jesus, ele pega a contramão. Imagina ele chegando para Pedro dizendo, arruma as malas que nós vamos ir. Para onde, Senhor? Galileia. Pedro dizendo, Caná, Senhor. Caná aqui simboliza a minha e a tua vida. Já percebeu que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são? Qualquer pregador de hoje hypado vai para São Paulo, vai para Curitiba, mas Jesus, ele pega o trecho. Nós temos igreja em povoados guaranis. Agora nós estamos enviando um pastor para a divisa com Mato Grosso, uma cidadezinha de 300 habitantes. A nossa denominação tem essa pegada missionária, mas a maioria das pessoas abre igreja em capital, onde é hypado, onde vai dar público. Mas Jesus, ele continua escolhendo as coisas que não são, para confundir as que são. Talvez você entrou aqui nessa noite sempre se sentindo, ai Senhor, eu sou o menor da minha casa. Parabéns. Você tem uma grande possibilidade de Jesus pegar a tua vida e usar para a glória dele. Nós só estamos falando de Caná aqui porque um dia Jesus passou lá. Assim é na nossa vida, meu irmão. Eu fumava crack. Você acha que era para mim estar aqui pregando para você? Você acha que era para mim ser pastor? Você acha que era para coordenar um monte de projeto? Mas o Senhor pega aquilo que não é. Paulo diz, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Eu sei quem eu sou, você sabe. Então, se você entender nessa noite que a incapacidade, ela não é para nos parar, é para a gente depender única e exclusivamente de Deus. Todo dia eu acordo, todo dia antes de pregar eu falo, Senhor, eu não sei o que falar. Aí ele fala, beleza, agora você está preparado. O dia que você souber, o dia que você achar que você é alguma coisa, todos os homens da Bíblia que Deus chamou. Lembra de Moisés? Deus chegou para ele e falou, Moisés, você é meu profeta. Se fosse eu, irmãos, oh Deus, beleza, manda que eu vou. Ele falou, Senhor, eu não sei falar. Quando Moisés fala isso, no original do hebraico, é que ele era gago. Pastor gaguinho.
Tinha 3 milhões de membros. Ele falou, não sei falar, Senhor. Vai lá, você vai peitar o faraó, porque o eu sou está te enviando. E ele foi, o gaguinho. Sabe por que Deus deu 10 mandamentos para Moisés? Era para ser 30, mas se fosse 30 ele ia estar até hoje lá no Sinai. O bicho era gago. 10 malimar, Arão tinha que falar por ele. Imagine, cara, gago. Nós temos um missionário, está gravando, mas é lá na Ásia, num país comunista, você já sabe qual que é. Estava falando com ele essa semana, ele era gago, Jesus curou ele. Foi missionário na Tailândia, na Mongólia, no sertão, já está no 2º passaporte. Tirei ele da biqueira. Acho que o Natu, não lembro se conheceu ele, Dronali. Hoje está num país comunista. Fala inglês, fala thai, está aprendendo mandarim, fala espanhol, não sabia nem falar o português direito. Sabe por quê? Porque Deus pega aquilo que não é. Lembra de Jeremias? Jeremias, você é meu profeta. Ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança. Jeremias tinha quase 30 anos. Mas por quê? Porque ele era filho de sacerdote. Ele morava na terra de sacerdote. O pai dele colocou ele no colégio de sacerdote. Mas o céu veio dizendo, você é o meu profeta. O sacerdote só podia começar o ministério depois dos 30. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós queremos ser aquilo que a terra diz. E às vezes é bom. É aquilo que, sabe, a nossa denominação, aquilo que os outros dizem. Não, nós somos aquilo que o céu diz. Ele falou, não diga que tu não irás, você vai ir. Então todo mundo, eles não estavam dando desculpa para Deus, eles estavam falando da realidade deles. Mas glória a Deus que sempre a incapacidade, nessa noite eu tenho certeza que tem pessoas que se sentem incapazes diante. O dia que Deus te der algo e você se sentir capaz, é algo que Deus não te deu. Porque sempre o plano dele é maior que o nosso. Sempre ele manda fazer algo que nós não temos recurso para fazer, não temos capacidade. Deus não precisa da nossa capacidade em primeiro momento. Deus precisa da nossa obediência. E aí ele vai nos dando. Eu poderia falar de Pedro, eu poderia um monte de gente. Quer ter uma vida de transformação? Dependa e confie só em Deus. João capítulo 15, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sabe o que é nada? Nada. Mas agora Filipenses 4,13 diz que com Ele eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Está entendendo o equilíbrio do crente? Sem você eu não posso nada, mas com você eu posso tudo. É por isso que nós oramos todo dia, irmão. É para dizer, Deus, eu não consigo. Talvez você se ache incapaz, mas a incapacidade, ela não é para não fazermos nada, é para depender dEle em tudo. Foi Caná que Jesus escolheu para manifestar a sua glória. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo, foi a minha vida. Eu sou apenas uma cidadezinha, eu sou apenas um vaso. Viu que Paulo disse que o vaso, na verdade, ele não é um vaso chinês, não é de porcelana, ele é um vasinho de barro, para que a excelência do poder, o que vale é o que está dentro do vaso, para que a excelência do poder, você muitas vezes se sente o menor da tua casa. Como Jesus chamava os caras, ele falava, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Fala a verdade. Você queria ou não queria nascer na família dos Valadão? Eu falei isso lá na Lagoinha, os caras rolavam de... Se você nascesse nos Valadão, você gravava um CD e ficava famoso, é ou não é? Mas Deus te colocou na família dos Tribulação. Você fala, Senhor, o Senhor errou, cara. Não, Ele não errou, é para que comece por você, para você crer no Senhor Jesus e ser salvo tu e a tua casa. Eu lembro, irmãos, quando eu era criança, todos meus parentes falavam, não anda com o Tiago, quando ele crescer ele vai ser bandido. O Tiago não sei o quê. Hoje eu sou o pastor da família, eu e a Vivi somos os primeiros que casaram de verdade. Eu falei assim, a partir de nós a maldição acabou. Então é a partir de você, Deus pegou você, você é a matéria-prima. Diga assim, eu sou Caná da Galileia. Por favor, irmão, nunca se glorie quando Deus fizer algo. A coisa mais burro é o homem se gloriar daquilo que é pela graça, aquilo que é do Senhor. Deus vai fazer coisas grandes através da tua vida, mas nunca confie no homem e nunca dependa do homem. Dependa única e exclusivamente de Deus. Vamos continuar? 3 dias depois houve um casamento. Você que está anotando, fala de aliança e maturidade. Aonde? Qual é o nome da cidade? Caná da Galileia simboliza a minha e a tua vida. E quem que estava ali? Olha o versículo 2.
Não, versículo 1 ainda. Achando-se ali, quem? A mãe de Jesus. Irmãos, não sei se você sabe, mas numa narrativa oriental, sempre quando um personagem aparece primeiro do que o outro, quer dizer que ele é o personagem principal. E esse texto, dentro da teologia católica, é um dos textos que é usado para colocar Maria como medianeira, como intercessora. Porque eles dizem que Jesus estava lá jogando Xbox, e na verdade quem vai interceder perante Jesus é Maria. Mas eu fiquei intrigado, porque eu falei, por que Maria aparece primeiro na história? Os comentaristas vão dizer que era um casamento próximo, e a mãe de Jesus estava lá, e ela estava ali com uma função. Quem assistiu The Chosen lembra. O que ela foi fazer no casamento? Só para te falar do The Chosen, toda a narrativa dele é colocando comentários judaicos, tá bom? Então, a mãe dele estava lá para servir. Ela era a garçonete da noite, por isso que quando acaba o vinho, ela chega desesperada, nós vamos ver ali na frente. Então, a terceira atitude, quem quer ter uma vida de transformação? Se Caná simboliza a nossa vida, você vai ver no texto que Maria simboliza as nossas atitudes. E se você quer ter uma vida de transformação, aprenda a servir. Maria não estava ali para ser servida, ela não era a protagonista da história, ela era apenas a garçonete. E no reino de Deus, nós temos que entender isso, que a moeda do reino, se eu posso usar essa expressão, ela é o serviço. Não é ser visto, é serviço. No reino de Deus, quem não serve, não serve. Aprenda a servir, e tudo ao seu redor vai ser transformado. Como que nós impactamos as pessoas sem elas perceberem? Nós temos missionários no Marrocos, que é proibido pregar o evangelho. Temos missionários nesse país, na China, que é proibido pregar o evangelho. Temos 3 igrejas entre indígenas, um monte de lugar. Tem lugares que é proibido pregar o evangelho. Mongólia, Tailândia, depois você entra lá. Mas nenhum lugar do mundo é proibido servir. Nenhum lugar do mundo é proibido amar. Então por isso que eu estou te dizendo, não importa onde você está, importa a tua atitude. Você quer ver transformação ao teu redor? Para de querer pagar de crente e começa a encarnar o Cristo. Sabe como que a esposa ganha o marido? Eu fui pastor bem novo lá numa periferia, um dia eu fazia a quinta-feira da Vitória, eu tinha 21 anos, e falava, traga a roupa de seu marido e tal. Quem já pastoreou na periferia sabe. E um dia uma irmã trouxe a cueca vermelha do marido dela para mim orar. Eu falei, está amarrado, em nome de Jesus, eu nunca peguei coisa impura. Que esse milagre será que ela estava querendo? Tem gente que acha que muda o marido com sal grosso de Israel, jogando óleo ungido na salada dele. Sabe como que Paulo diz que a esposa ganha o marido? Com o santo procedimento. O marido olhando e dizendo, mas o beijo dessa mulher está mais gostoso. Essa mulher agora senta comigo assistir o jogo, ela nem sabe quem que é o Inter, quem que é o Grêmio. Mas ela pergunta para o marido, que time que você torce? Torce junto com ele. Quando a pessoa vai melhorando, as pessoas ao redor falam, eu quero ver quem é esse Jesus. Marido, como que ganha a esposa? Pedro vai dizer que se o marido não trata bem a esposa, nem a oração dele é ouvida. E Pedro podia falar, porque ele era casado, Paulo não era casado. Então você está lá, ó Deus, agora eu entro na tua presença. Ele fala, vai primeiro tratar a tua mulher bem. Que cada marido tem a mulher que merece. Quando o marido serve a esposa, quando o marido é o próprio Cristo na vida da esposa, aí ela vai ser submissa a ele. Que ela vai olhar assim, esse cara tem uma missão, esse cara é parecido com Cristo. A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de meu Senhor. Quando a esposa vê que o marido obedece a Deus, ela fala, eu vou obedecer esse cara, porque Deus fala com ele. Estão entendendo o que é o serviço? Como que o filho ganha o pai? Nós temos muitos jovens hoje na igreja que falam, ai pastor, lá em casa minha mãe está perseguindo. Daí você vai conversar com a mãe e com o pai, não é perseguição. Deixa as panelas no escorredor para testemunho do milagre. Limpa a casa para o teu pai e para tua mãe. Pode ser da Umbanda, da Quimbanda, do Canto. Eles vão dizer, pastor Wagner, o que está acontecendo com meu filho? O que é essa igreja? Quando o pai e uma mãe vê uma transformação. Só que hoje nossos jovens na igreja, eles são, mas em casa, começa a limpar o quarto, começa a servir os seus pais. Honrar o seu pai. Ah, minha mãe não é evangélica. A Bíblia não diz, honra teu pai e tua mãe se eles for gospel. Serve, pede bênção. Sabe, seja um filho, empregado, patrão.
Lá no teu trabalho, não chega atrasado, não se encosta meia hora antes do expediente, seja o melhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23, faça tudo como ao Senhor, não aos homens. E Paulo estava falando para servos ali, mas a palavra é escravo. Não tinha CLT, não tinha direitos humanos, eles eram escravos. E no Império Romano, essa fé de escravos começou a ganhar patrão, porque eles serviam não um homem carnal, mas serviam o próprio Senhor. Agora você é patrão, não pisa no teu funcionário. Na cesta básica não compra aquele café tribulação, compra um café gospel, bom Jesus. Trata o teu patrão, o teu empregado. O evangelho é isso, irmão, não existe patrão, não existe empregado, nós somos irmãos. Lá na igreja eu ensino os empresários, as melhores empresas para trabalhar, é as empresas dos irmãos lá da igreja. Porque eles olham e falam, cara, eu não vou fazer igual todo patrão, porque esse aqui é um irmão em Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós queremos uma revolução na nossa, servir é a natureza do nosso Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento, a palavra sentimento ali, melhor tradução seria atitude, que houve em Cristo Jesus. Qual foi a atitude dele? Que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Vamos falar a verdade, irmãos, se Jesus tomou a forma de servo, o que sobrou para nós? Sendo obediente até a morte, morte de cruz. Você vai dizer, pastor, mas se eu ficar servindo, vão pisar. Não, por causa disso, por ele ter descido, o Pai o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome se dobre nos céus e na terra. Quando você desce, Deus pode te levantar. Jesus disse que uma lâmpada não fica escondida debaixo da cama, mas Ele pega e Ele coloca num lugar para que ilumine todos. Deus só levanta aquele que desce. Deus só coloca homens em posições quando Ele tem a natureza de servir, quando Ele se esvazia, quando Ele não quer, quando Ele abre mão. Comece a servir e você vai ver. Marcos 10, 45, o primeiro reality show da história. Jesus pega 12 homens e anda com eles. E um dia estava tendo uma discussão entre os filhos de Zebedeu, quem era o maior. Um queria sentar na direita. Olha como a religião é, sempre um quer ser maior que o outro. Aí Jesus, os outros 10 ficam bravos, porque eles queriam ser o maior. E aí Jesus faz uma reunião e diz, lá fora é assim. Um quer ser maior que o outro. Mas aqui, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Jesus não condena você querer ter uma posição. Ele explica o porquê da posição. É para servir. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Aí ele libera o versículo, que se tivesse uma placa do ministério dele, ia estar escrito isso. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe quando há transformação? Quando nós temos a atitude de servir. Se o Filho do Homem não veio para ser servido, o que sobrou para nós? Servir. João capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos. Irmãos, eu queria dizer para vocês que nós temos que aprender a servir uns aos outros. Sabe quando a nossa igreja vai ser revolucionada? Quando a gente aprender a servir. Que tem gente que fala assim, não, o meu negócio é eu e Deus. Mas o negócio de Deus é eu, você, é nós, é Ele. Gálatas 5,13 diz, servir uns aos outros em amor. Hoje tem um monte de crente de internet que fica debatendo, que fica... Irmãos, quem está servindo não tem tempo para isso. Quem está servindo, você olha para a tua igreja e fala, pastor, eu quero servir, eu quero fazer desse lugar, eu quero... Sabe, eu sei que isso aqui parece uma caixinha de sugestão, né? Tem irmão, às vezes coloca até um bilhetinho, não gostei do louvor hoje. Não parece uma caixinha de sugestão? Mas é uma caixa de oferta, tá? O dia o irmão colocou lá, pastor, eu vi uma telha de aranha. E cara, não é uma caixinha de sugestão, entra na zeladoria então. Tudo que você está vendo na igreja é uma revelação de Deus para você servir. Eu nunca vi, talvez aqui já aconteceu isso. Ninguém nunca saiu lá da igreja, pastor, estou bravo. O que aconteceu, irmão? Às vezes o pastor quer mais que o cara vá mesmo, mas ele tem que perguntar. Irmãos, por que você está indo? Lá dentro está glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí ele fala assim, não pastor, estou indo embora porque eu olhei lá na escala da zeladoria, até 2026 tem gente para limpar o banheiro. E eu estou mudando lá para o Mevan de Caxias porque eu quero limpar o banheiro. Quero servir os mendigos, eu nunca vi ninguém sair da igreja por causa disso.
Porque não é servir que as pessoas às vezes querem, elas querem serem vistas. Elas querem cantar, elas querem pregar, elas querem... A sua igreja pode ser transformada pelo serviço. Atos capítulo 13 diz assim: e serviam ao Senhor Barnabé e Saulo na igreja de Antioquia. Aí veio o Espírito Santo e disse: apartai-vos para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Pastor, eu não sei o que Deus me chamou. Vai servindo o que Ele te acha. Vai servindo. Lá na igreja tem uma frase, se quiser anotar, é boa: quem não é fiel na vassoura não é fiel no cajado. O cara quer cajado, né? Quer ser líder. Eu sou líder. Nada. Não, irmãos. Seja fiel, vai servindo. Eu nem sei se Deus ia me escolher, mas eu fui mostrando tanta vontade que Ele falou: vou usar esse cara. 1 Samuel capítulo 3. Samuel estava no pastor Eli, um pilantra. Você lembra a história de Eli? Os filhos de Eli, que era o sacerdócio, pegavam as menininhas na porta da igreja e roubavam a oferta. Samuel tinha tudo para ser desigrejado, sim ou não? Dizer: revoltei, vou sair da igreja, postar no YouTube, Samuel conta tudo. Mas a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 3, e servia ao Senhor perante Eli. E aí veio a palavra do Senhor dizendo: Samuel, Samuel. Deus não chama ninguém que não esteja servindo. Davi estava escondido lá atrás das ovelhas malhadas. O pai dele mocou ele. Você sabe a fábula judaica? No dia que o profeta Samuel foi na casa dele, o pai dele escondeu ele lá atrás, com vergonha dele. Samuel chegou e bateu o pé e falou: eia! Olhou Eliabe bombadinho, já servia Saul, falou: certamente está perante mim. O Espírito Santo puxou a orelha dele, falou: não atentes para a aparência, porque o Senhor Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, é o som do coração. Samuel, opa, foi no outro. Chegou uma hora que ele falou: será que o meu GPS está estragado? Acabaram-se os mancebos? Ele falou assim: mancebo é a tradução da Assembleia de Deus, né? Só a Bíblia de assembleano tem mancebo. Agora eu vi que tem um monte de gente aqui que já leu essa tradução, né? Revista corrigida. E aí o pai dele tem que falar com muita dor. Para um pai judeu não falar o nome de um filho, eu quero dizer para você, quando você serve, você pode não estar sendo visto pela terra. Você pode não estar sendo visto, mas o Senhor viu Davi lá no pasto. Lembra que Natã falou para ele: eu te vi atrás das ovelhas malhadas. Depois estude isso, eram umas ovelhas que ficavam escondidas, longe da porteira. O Senhor viu ele e falou assim: manda chamar, porque ninguém vai comer, porque existe alguém que está servindo lá no secreto. E esse cara pode servir a nação inteira. Estão entendendo, irmãos? Não existe trabalho pequeno quando a gente serve um Deus que é grande. Não existe trabalho pequeno. Não importa se você está dando um discipulado para uma pessoa, não importa se você está limpando aquele banho, você tem que dizer assim: Senhor, quando você está trabalhando para o Senhor, os olhos do Senhor estão ali. Então, se nós queremos mudar a nossa casa, você esposa, até a comida que você faz para o teu marido, tudo no Senhor. O nosso trabalho não é vão. Hoje as igrejas entram no coaching, tem que valorizar, tem que dar prêmio para quem faz. Não existe mérito naquilo que é nossa obrigação. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Paulo inaugurou uma categoria, Romanos capítulo 1. Ele não era nem voluntário nem assalariado. Ele diz assim: eu sou devedor. Tanto de grego, quando você é devedor, a ninguém deveis nada, não seu amor. Ninguém te tira nada quando você anda querendo pagar tudo, porque um dia o Senhor te resgatou. Você não se sente defraudado, se te tratam bem. Paulo diz assim: eu aprendi, Filipenses capítulo 4, a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado. Se o cara nem me levar, se me deixar com fome na estrada, eu não estou nem aí. Eu vim pregar o Evangelho. Mas sei ser honrado também. Eu sei ser humilhado sem me abater. E eu sei ser honrado sem me ensoberbecer. Eu sou um homem estável. Eu aprendi a viver contente, sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu faço para Deus. Quantos estão entendendo? Eu sei que o horário já se vai. Mas a última coisa que eu quero falar aqui, depois você continua lendo o texto, até o final tem 26 características. Mas o versículo 2 diz assim: os discípulos também foram convidados. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quantos querem ter uma vida de transformação? Digam amém.
Chame pessoas de Deus para estar na tua vida. Jesus e os discípulos. Chame Jesus e pessoas de Deus. Quem você tem chamado? A Bíblia diz assim, Amós 3:3, andarão dois juntos, se não tiver entre eles comum acordo. Eu não estou dizendo evangelizar, amar. Parece que o que eu vou falar agora é contradição do que eu falei antes. Não, eu estou dizendo andar junto. Quem eu tenho chamado? Graças a Deus, desde o dia que eu me converti, eu fiz uma decisão, porque eu já era assim no mundo. Eu gosto de andar com quem é. Eu gosto de andar com pessoas que todo dia 5h50, tem um irmão que me manda mensagem. Vamos para oração. Eu gosto de andar com pessoa que quer Deus. Eu gosto de andar porque a Bíblia diz assim, que é melhor serem dois. Porque se um cair, o Senhor levanta ele, amém? Não, eu sei que a gente canta, se você cair, Ele te levanta. Mas a Bíblia diz, se eu cair, meu irmão me levanta. A Bíblia diz que é melhor ser dois que você carpe um quintal melhor. É melhor ser dois, você ter melhor paga do seu trabalho. A igreja não salva, mas Deus criou essa comunhão aqui, ó. Porque quando você anda, quando você está com os discípulos de Jesus, tem dia que você quer desistir, e Deus usa a boca do outro para dizer, não cara, lembra das promessas. Outro dia ele quer desistir, e aí você é boca de Deus na vida dele. Andar em comunhão, quem anda sozinho é porque vai cometer erros no caminho. 1 João 1,6 diz, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Sabe o que é andar na luz na Bíblia? É eu poder andar com meu irmão sem ter nada para esconder. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós temos que andar com os discípulos de Jesus e convidar Jesus. Tudo na nossa vida, irmãos, não faça nada que não passe por Jesus. Essa expressão em nome de Jesus não é uma varinha de condão. Em nome de Jesus eu vou lá. Não, não. É dizendo assim, se a pessoa do Cristo não pode estar nisso, eu não estou também. Se Cristo, se tudo que eu vou fazer na minha vida não for com Jesus, se Jesus não tivesse nesse casamento, ia ter transformação de água em vinho? Não. Chame Jesus. Chame Jesus. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, não tem mais vinho. E qual que é a resposta de Jesus? Já falamos que ela era não intercessora, mas garçonete. E para o judeu acabar o vinho, a festa durava uma semana, era falta de cálculo. Quem assistiu The Chosen lembra? O que nós temos em comum? Essa expressão dá até uma impressão que Jesus está sendo mal educado com a mãe dele, mas no original ele estava dizendo, mãe, o que nós temos em comum? Ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que ele estava ensinando? O último princípio, que nós temos que viver por propósito, não por necessidade. O desespero de Maria vem porque ela ia ter uma treta ali, não ia ter vinho. Jesus falou, calma mulher, não criemos pânico. Eu sei porque eu estou aqui nesse casamento. Eu estou aqui por um propósito. Eu e você só somos Maria, lembra que eu falei das atitudes? Nós não enxergamos um palmo na frente do nosso nariz, mas nós temos que andar com aquele que conhece todas as coisas. Hoje nós vivemos muito por necessidade, nós buscamos, como o pastor falou, as pessoas vão orar para pedir, nós não oramos para mandar o que Deus tem que fazer. Maria queria mandar nele, faça isso filho. Não, nós temos que entender que nós oramos para entender o propósito de Deus. E se eu estou no propósito, anote isso, se eu sirvo o propósito me serve. Jesus falou, calma mãe, daqui a pouco é chegada a minha hora. Nós temos que ter a convicção de viver por propósito, não por necessidade. Lembra quando Jó estava passando uma situação? Lá no capítulo 19 ele diz, eu sei. O que você sabe, leproso? Jó não tinha Bíblia, não tinha pastor, não tinha Mevan, não tinha canal do YouTube, mas ele tinha uma convicção. Eu não sei porquê que eu estou passando, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu conheço Deus, eu não estou entendendo o que eu estou passando, mas eu sei que Ele vive, e no final, Ele vai me esclarecer essa situação. Interessante que você vai para o final, um ano depois, lá no capítulo 42, ele fala outro eu sei, só que agora é diferente, ele fala, agora eu sei, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os meus o Senhor pode frustrar toda hora, para que os teus aconteçam. Antes, ele entendeu o propósito de tudo aquilo. Olha, se ele tivesse se movido por necessidade, ele teria seguido o conselho da esposa, ele teria acatado os amigos. O cara estava
terrível, irmão. Ninguém aqui sofreu mais do que Jó. Mas lá no final ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Em outra palavra, antes a nossa conexão era uma internet de escada. Lembra da internet de escada? Aquela coisa, depois da meia-noite manifestava um demônio, ficava carregando a foto a noite inteira. Mas depois dessa situação, o Senhor tinha um propósito nela. Agora os meus olhos te veem, é uma internet 5G. Nós saímos mais forte do outro lado. Nós temos que entender que Deus tem um propósito. Buscar em primeiro lugar a sua casa própria, amém? Ah não, o seu carro. Ah, o seu emprego. Seu ministério. Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, a provisão, ela vai. Quando eu corro atrás do propósito, a provisão corre atrás de mim. Você quer ver se você está vivendo de necessidade ou propósito? O que ocupa a tua agenda? Quando as coisas de Deus ocupam e tem prioridade, primeiro lugar para o judeu, não é essas fileiras aqui, ó. Primeiro lugar para o judeu fala de uma circunferência, as cadeiras na sinagoga eram assim. Então, se Deus é o centro da minha vida, todas as outras coisas vão girar em torno disso. Ele é o centro, porque dele, por meio dele e para ele. Porque dele, ele é a origem, por meio dele, ele é o sustentador, e para ele é o meu alvo, são todas as coisas. Senão eu vou viver correndo atrás de necessidade. Eu vou viver, como o pastor falou, indo orar para pedir. Nós vamos orar, irmãos, olha as orações do Novo Testamento. Elas têm a ver com o propósito. Você não vê os apóstolos orando: ai Senhor, estou precisando de um carro, de uma casa. Eles oravam para que o propósito acontecesse. Eles oravam para que Deus desse ousadia. Eles oravam porque o Evangelho estava avançando. Quando eu e você andarmos, não como Maria, preocupado com a necessidade, que as pessoas vão reclamar porque acabou o vinho. Mas Maria volta para a casinha e ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Maria diz a última coisa que eu quero deixar aqui, depois você lê até o final: fazei tudo quanto ele vos disser. Uma palavra como dessa, nessa noite, é para Deus realinhar algumas coisas e dizer assim: o Senhor está certo, Senhor. Sabe o que significa fazer tudo quanto ele vos disser? É o alfabeto do crente que eu ensino lá no Rogate Kids. O, B, D, C. Esse é o alfabeto que eu tenho que aprender. Vamos lá? Não é A, B, C, D. O crente não é pago para duvidar, não é para, eu não senti. Obedeça. Não importa, o Senhor falou, eu obedeço. Maria falou: galera, o que Ele falar, vocês façam, porque é Ele. Obedeça. Não importa quantas palavras a gente ouve. Eu tenho um monte de gente: ai, Deus falou comigo e está fazendo o que Ele falou. Não. Obedeça. Partiu obedecer, e nós vamos começar a provar do que Deus tem. Teria mais 11 princípios aqui, mas depois leia o texto. Eu queria orar por você. Feche os teus olhos. Quantos querem ter uma vida de transformação e milagre? Eu não sei se Deus falou com você alguma coisa, mas eu queria que você falasse com Ele aí no seu lugar. Aquilo que Ele falou com você, se posicione. Fala: Deus, é comigo que o Senhor falou, eu me coloco diante de Ti. Eu queria orar para que aquilo que é do DH você esquecesse nessa noite. Mas se o Espírito Santo falou com você, você possa sair daqui posicionado. Eu não sei se Ele falou com você sobre maturidade. Você está crescendo? Ou você parou? Estagnou? Ou você é aquele que olha para trás e diz: ah, lá na época da igrejinha, ah, porque antes eu li. O Senhor está dizendo: é hoje. Volte a andar, crescer. Talvez você é uma pessoa que sabe que o Senhor tem uma aliança com você, mas hoje Ele está te chamando para um compromisso. Talvez você é aquele que deixou de servir, está querendo ver mudança na tua casa, mudança no teu trabalho, mudança no teu bairro. Mas se posicione, é você a mudança que Deus quer. Talvez você tenha andado com companhias que não edificam, e hoje o Senhor está chamando você a andar com os discípulos de Jesus. Sabe, você, mulher, quando você andar com os discípulos, vai ter dia que você vai querer desistir do teu casamento, e elas vão dizer: não desista, porque Deus vai salvar o teu marido. Uma palavra de Deus. Agora, quando você anda com quem não é teu, é mesmo, vai, isso aí não tem mais jeito. A glória do segundo marido será maior que a da primeira. O diabo sempre vai estar ali. Escolha, andarão dois juntos.
Eu quero andar com quem está de acordo com o Senhor. Sabe, se você é dessa igreja local, eu nem conheço o pastor Wagner, só que, irmãos, eu sou pastor. Deus planta a gente em lugares. Sabe, crie raízes e você vai frutificar. Você é de outra congregação, cria raízes lá. Seja a mudança. O Espírito Santo fala no meu coração, você não precisa mudar de igreja. Você precisa mudar de atitude. Você precisa dizer, Deus, é aqui, Senhor. Você só saia de uma igreja se ela deixar a centralidade de Cristo, se ela tiver heresia, se você falar e o pastor dizer, não, aqui é assim, aí fuja dela, povo meu. Mas se você está num lugar, irmãos, Deus te plantou lá. Seja bênção. E obedeça. Eu não sei quantas coisas, tem gente dizendo, Deus, eu quero uma palavra nova. E Ele está dizendo assim, obedeça aquilo que eu já falei com você. Quantas coisas Deus já falou. A gente chorou. Só que as promessas ficam lá. Sabe, irmãos, nós temos que perseverar em princípios para viver promessas. Eu lembro de Caleb que perseverou na palavra. E quando ele chegou lá, ele falou assim, há 45 anos atrás, Deus usou a vida de Moisés. Só pode reivindicar promessas quem persevera em princípios. E hoje eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite, Pai, nosso culto racional, eu poderia chamar alguém aqui na frente, dizer você, mas o Senhor sabe, e essa pessoa sabe o que o Senhor falou com ela. Eu sei que enquanto eu pregava, talvez eu falava uma coisa com a minha boca, e o Senhor trazia como se fosse slides na mente dessa pessoa, mostrando para ela aonde que o Senhor quer posicionamento, aonde que o Senhor quer, Senhor Deus, que ela cresça. Eu peço que em nome de Jesus, ela não saia dessa porta e esqueça isso, Senhor, mas que ela se posicione. Assim como Daniel, que estava no meio da Babilônia, e decidiu Daniel firmemente. Eu oro para que a nossa decisão seja firme hoje, Senhor, a te obedecer, a pegar algum desses princípios, Deus, e entender que não existe mágica, mas que se alguma coisa não está acontecendo, o erro não está no Senhor. Nós nos posicionamos nessa noite e queremos viver em transformação. Eu quero, Senhor, ser Caná da Galileia. Eu quero, Senhor, não olhar mais para a minha incapacidade e fugir daquilo que o Senhor está falando. Talvez o Senhor deu promessas, ministérios. O Senhor deu, Senhor Deus, nações para algumas pessoas aqui. E nós estamos fugindo, Senhor. Mas hoje nós entendemos que a incapacidade não é para nos paralisar. É para a gente depender do Senhor. É para a gente orar, Senhor. É para a gente, meu irmão, eu quero te dizer algo. Deus não mandou orar por recurso. Deus mandou orar por trabalhadores. Se você disser sim para o Senhor, rogai ao Senhor da seara. Rogai para que Ele mande trabalhadores. Ele não mandou orar por recurso. A coisa mais difícil para Deus é encontrar alguém que entre em acordo com Ele, dizendo, eu estou aqui, Senhor. Eu acredito que é para construir uma arca. Eu estou aqui, Senhor. Eu acredito que é para guiar esse povo. Eu estou aqui, Senhor. O resto, os céus estarão abertos sobre nós. Eu abençoo o teu povo, Pai. Aquilo que é do DH, eles esqueçam. Que eles não lembrem nem do meu rosto, mas aquilo que é a tua palavra possa martelar a consciência deles, até a gente viver cada princípio desse, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, pela santa, pela imutável, pela sempre transformadora palavra de Deus. Nós recebemos ela com mansidão, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Diga, eu recebo a palavra de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia. Diga ufa. Diga ufa. Achei que ele ia pregar 2 horas, né? Eu não vou deixar para pregar amanhã na Monte Sião, que depois é sábado, né? Eu lembro uma vez que eu fui pregar num lugar, daí o pastor falava assim, amém, faraó. E eu falei, será que é uma coisa aqui do Nordeste? E eu continuei pregando, ele falou, amém, faraó. E fazia 2 horas e meia que eu estava pregando. Na terceira vez que ele falou, eu falei, pastor, o que é amém, faraó? Ele falou, deixe o meu povo ir. Então, vou mandar um som para vocês. No final, se você quiser cooperar, nós temos trabalho com dependente químico, todas essas nações que eu te falei, temos missão na Costa Rica, nos Índios Guarani, temos missão na Mongólia, Marrocos, China, Tailândia. Já estamos orando para enviar um casal para a Escócia. Tudo que você quiser, lá tem alguns livros, tá? Eu ainda não escrevi meu livro, mas é bom ter amigo, né?
Quem tem amigo tem tudo. Então lá tem livros do Telmo Martinello, um amigão lá de Criciúma, se quiser. Tem livros do Marcelo Bigardi, um amigão lá de Curitiba. Livros do Fabiano Pereira, que hoje está lá no Mevan, vai coordenar as salas de oração. Vários temas, você vai lá, abençoa e é abençoado. Vou cantar um rap, porque o Natu falou que vocês nunca viram um pastor cantar rap. Então nós vamos aí hoje matar a tua curiosidade, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Está lá, Natu? Pode soltar aí, ó. Agora DJ, hein? Ei. Depois você segue lá. Há 19 anos atrás, lá no Mocó, na zona norte de Curitiba, Ele me resgatou. E eu tenho uma missão, almas e não palmas. DH, Lucas Pombo nos beats. Eu fui chamado, separado pelo mestre consagrado, DH Lutero, o profeta improvável, mas nunca calado, perseguido e rejeitado. O id que vai e invade os barracos, liberta drogado, salva os malacos. Cala fariseu, é nós evangelista nato, servo de Cristo, não profeta vendido. Almas e não palmas, resgatar os perdidos. Por isso insisto, nunca desisto. Fui salvo pra salvar, pra isso que eu vivo. Se não for pra salvar, edificar a tua vida. Calo minha boca e nunca mais faço uma rima. Talvez não me entenda, não me compreenda. Combater o bom combate e acabar a carreira. Esse é o lema, Jesus é minha vida. Que venha o seu reino e seja feita a sua justiça. E só existe um lugar onde o reino de Deus pode operar. É dentro de cada coração. E há 19 anos o propósito do meu rap é esse aqui, ó. Não faço rap pra pagar de crente. Não faço rap por dinheiro na conta corrente. Não faço rap por ibope ou pra ser diferente. Meu rap não é pro são, e sim pros doentes. Glória a Deus. Pode jogar outra. Quando você acompanhar nas redes sociais, você vai ver que a gente também vai em escola, presídio, festa do PCC, aonde Deus mandar. E lá na minha quebrada tem uma gíria, que quando alguém faz algo muito da hora, a gente fala pesado. Mas a atitude mais pesada foi o verbo se fazer carne, habitar entre nós. E nós vemos a sua glória. O interessante é que quando eu estudei hebraico, a palavra glória, kabod, é peso, é pesado. E pesado é o que Jesus faz. Ei! Diz: pesado. Glória a Deus por ter enviado seu filho para morrer na cruz pelo nosso pecado. Pesado. A velha vida é passado, me deu uma nova vida pra poder glorificar. Flutuante nos beats, seja na master, na mix. E vida transformada ainda é o meu maior hit. Deus não existe, nisso tolo insiste. Já fazem 19 anos que a minha vida glorifico o King. E nesse ringue não é batalha de freestyle, sem Big ou Tupac. A luta é contra a carne, sem piripaque. É hora do ataque, digo fraco eu sou forte e combato o bom combate. Sente o baque do ataque, do rugido do leão. Sente o peso da patada na cara da oposição. Original, não genérico. Rap é profético, é periférico. Forte armamento bélico. O homem velho beijou a lona no meu verso. O Deus eterno glorificado no deserto. Aí Caxias, aqui o rap vem do céu. E o cataclisma derruba a torre de Babel. Da cidade 0 grau, do under pentecostal, da milícia contra o mal, submissa ao general, embaixador real de um reino celestial. Nesse mundo eu sou o sal, fora do saleiro pesado. É som de preto consagrado, que é pra calar o inferno e deixar os loucos bolado pesado.
CWB tá na casa e a glória da segunda house é mais pesada. Maranata, Maranata, reino de Deus chegado. Hip hop, Kadosh, Kabod, com os aliados vem ver transformação de proceder em cada rolê. O sinal só segue o que crê. Pesado, glória a Deus por ter enviado seu filho pra morrer na cruz pelo nosso pecado. Pesado, a velha vida é passado, me deu uma nova vida pra poder glorificar. Pesado, glória a Deus por ter enviado seu filho pra morrer na cruz pelo nosso pecado. Pesado, a velha vida é passado, deu uma nova vida pra poder glorificá-lo. E Deus sempre vai dar uma segunda chance para quem quer fazer a coisa certa, quer fazer a coisa certa da maneira certa. Lembra de Davi? Quando ele foi buscar a arca do jeito dele, deu tudo errado, mas ele volta lá do jeito de Deus. E aí a festa. Que essa noite você possa entender que o jeito de Deus é o que Ele quer para nós. Amém? Você aprendeu o refrão? Então fique de pé. Para fechar, diz: pesado, glória a Deus por ter enviado seu filho para morrer na cruz pelo nosso pecado. A velha vida é passado, me deu uma nova vida para poder glorificá-lo. Glória a Deus por ter enviado seu filho para morrer na cruz pelo nosso pecado. Pesado, a velha vida é passado, me deu uma nova vida para poder glorificá-lo. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Pastor. Glória a Deus, amém, queridos. Quem está feliz com Jesus aí? Quem quer que o pastor volte aqui de novo? Glória a Deus, bênção de Deus, palavra poderosa, muito bom, rap de qualidade.